Shalom, shalom, uvraha, como vocês estão? Tudo bem? Hoje, dia 29 de janeiro, quarta-feira. Hoje é também Rosh Chodesh de Shevat e vamos conversar um pouquinho hoje sobre Rosh Chodesh de Shevat, sobre o 11º mês desde Nissan, o ano 5785, desde a criação do homem. Tudo bem? Vamos lá. Preparei algumas coisinhas aqui pra gente ler, pra gente não se perder. É um mês de muitas coisas boas, eu digo assim, é um mês de muita renovação, um mês de muita vontade, algo que pode trazer um benefício muito grande para nossas almas. Vamos lá, Rosh Chodesh Shevat, ele marca, como eu falei para vocês, o início do 11º mês do calendário bíblico, que a gente conta a partir de Nissan, né? Este mês ele vai possuir uma energia única de renovação e crescimento que vai nos conectar fortemente ao conceito da fertilidade espiritual e física. Por isso que eu falei que é algo muito importante, algo muito legal para a nossa alma, tá? Shevat ele é profundamente associado a muitas árvores. Shevat ele é associado a árvores, pois é durante esse mês que a gente vai passar pela festa, o Seder de Tu B'Shevat, tá? Que é o Ano Novo das Árvores. Essa data ela tem um significado místico muito importante, muito interessante, representando o crescimento interno da nossa alma, como eu falei desde o início, e o crescimento externo da nossa vida, tanto na natureza quanto no homem. E qual é o masal que a gente vai ter dentro desse mês? É um costume a gente falar que, principalmente na parte mais mística, que nesse mês o Ged, a cabra, o bode, ele vira um peixe, né? Então a gente está saindo do mês de Ged, do masal de Ged, para o masal de Dili, ou seja, aquário. O masal de Shevat, é o Dili, ele significa balde, ou seja, jarro. No zodíaco, ou seja, nos astros, ele está associado ao signo de aquário. O masal ele representa fortemente o derramamento dessa água que simboliza sabedoria, que simboliza abundância espiritual, que simboliza um potencial imenso de renovação, tá? Visto que a tradução de Shammai, o reino dos céus, a gente pode traduzir também literalmente para reino das águas. Então é como se você fosse receber o derramamento dessa água através dele para sua vida, para sua alma, para tudo que você colocar kavaná e força e atenção nesse mês, tá? Então, a gente vai ter um aspecto espiritual de masal interessante, desse jarro, desse balde, do Dili, que vai refletir a capacidade de derramar bênçãos e sabedoria sobre todo mundo. Então, o mundo todo vai estar debaixo desse masal. E na nossa mística, na mística judaica, a água ela é basicamente uma metáfora para a Torá. Como está escrito, todos os sedentos venham e bebam água. Profeta Isaías 55:1. Então, durante Shevat, a gente tem uma abertura espiritual muito intensa, né? Especial, que tem essa capacidade de nos conectar com a Torá. Então, um mês muito interessante para você focar nesse seu aprendizado, você focar em aprender e estudar. Com certeza você vai receber um derramamento com a vontade de Deus na sua vida. E, como a gente explicou, é um mês que vai trazer muita energia de renovação. Ou seja, esse mês de Shevat ele ocorre basicamente sempre ali no final do inverno em Eretz Israel, na terra de Israel, quando as chuvas começam a diminuir e as árvores começam a florescer novamente. Assim, o masal de Shevat simboliza a transição entre o período de latência e um novo ciclo de crescimento. Comentava com uma irmã próxima, ela me mandou a foto do seu pé de romã, e as romãs já estão amadurecendo, elas já estão florescendo, né? Então é incrível como a gente consegue perceber, principalmente as plantas e as árvores que Israel é conhecida. Ela tem, no caso da casa dela, a romã e a tamareira. As duas já estão dando frutos e possivelmente no Seder de Tu B'Shevat a gente vai ter essas plantas que ela mesma plantou, que ela mesma cultiva, com certeza com o seu nível de amadurecimento, tá? E qual o aspecto histórico que a gente tem nesse mês, para a gente conseguir entender?
Foi nesse mês que Moshe fez o seu primeiro discurso, que está lá registrado em Devarim 1:3, Deuteronômio 1:3, tá? Está escrito que no primeiro dia do mês de Shevat, Moshe começou a repetir a Torá ao povo de Israel antes de sua morte. Tá bom? Então, ou seja, eu até me corrigindo o que eu falei antes, não foi o primeiro discurso de Moshe, mas sim foi no primeiro dia de Shevat que Moshe iniciou o seu último discurso. Só fiz a troca, tá? Essa confusãozinha. Então, foi esse evento que marcou fortemente a preparação espiritual final dos israelitas antes de entrarem na terra prometida, na terra de Israel. Isso ressalta o papel importante de Shevat, porque foi em Shevat que Moshe fez o seu último discurso preparando o povo para entrar em Israel e também se preparando para conhecer, para que sua alma se junte à alma do seu povo, né? Como diz a Torá. Então é um mês ótimo, vai ressaltar muito esse papel de Shevat, de introspecção e preparação espiritual para novos começos. Então aproveite esse mês para você se preparar para um novo ciclo que se inicia, tá? E é um mês interessante, como eu falei para vocês, ele tem conexão com árvores. Ou seja, nesse Tu B'Shevat, no 15º dia desse mês, é um dia de julgamento para as árvores, ou seja, é um Rosh Hashanah, muitas aspas, para as árvores. De acordo com a Kabbalah, com a mística judaica, as árvores representam o ser humano. Todos nós somos uma árvore da vida, como está escrito, porque o homem é uma árvore do campo. Devarim 20:19. E este mês nos lembra de nutrir nossas raízes espirituais e crescer e multiplicar e frutificar. Ou seja, é um mês para a gente aprofundar as nossas raízes, nutrir as nossas raízes e que a gente consiga assim crescer e frutificar no futuro. Por isso que é um mês importante para que a gente consiga se preparar, tá? Esse mês ele vai estar ali relacionado a Yesod, a Sefirot de Yesod e a água, tá? Yesod ele vai verificar, ele vai simbolizar, a gente pode dizer assim, ele se associa à fundação, a energia que desafia, ou seja, essa energia de Shevat, ela vai nos desafiar a alinhar as nossas ações, a alinhar as nossas intenções com o propósito divino, ou seja, fazer com que tudo ande de acordo com o Hashem quer, as nossas ações, as nossas intenções alinhadas com a vontade do próprio Deus. E isso vai fortalecer com certeza as nossas bases, né? Yesod de água, Yesod ele é comparado com um canal, da mesma forma que Shevat ele é comparado a um barro, né? O Mazaldo dali ao balde, a um jarro que jorra essa água. Yesod ele vai representar esse canal que vai fazer essa água fluir. Então, essa água fluindo do mês de Shevat através de Yesod para as nossas vidas vai representar muito essa influência divina no nosso mundo, sabe? Essa influência divina nas nossas decisões, nas nossas ações, nas nossas intenções, principalmente. Então, durante Shevat, nós somos incentivados a examinar a nossa própria capacidade de servir como canais de luz e bondade. A letra desse mês é a letra Tzadik, que é aquela que parece um Yzinho, né? Vou deixar para vocês aqui também. Segundo o Sefer Yetzirah, a letra associada a Shevat é o Tzadik, que significa o justo. O Tzadik simboliza a pessoa que serve com base espiritual para o mundo, conectando o divino e o físico. Esse é um ótimo mês para a gente conseguir refletir sobre as nossas ações, sobre como as nossas ações podem impactar positivamente o mundo ao nosso redor. A tribo desse mês, relacionada a esse mês de Shevat, é a tribo de Asher, conhecida por sua bênção de abundância e riqueza, como está escrito lá em Devarim 33:24. Então, assim, da mesma forma como Asher trouxe prosperidade ao povo de Israel, Shevat nos convida a conhecer a abundância em nossas vidas e compartilhá-la com os outros. Algumas práticas interessantes para esse mês é que a gente consiga fazer um estudo de Torá muito bem qualificado nesse mês de Shevat. É um momento especial porque da mesma forma como Moisés começou a recitar no seu último discurso ali pela última vez no primeiro dia de Shevat, é um mês interessante porque a gente consiga ter essa conexão e esse entendimento. Então estude Torá, revise os seus conceitos, revise os seus estudos, que eu tenho certeza que Hashem vai emanar na sua vida muito entendimento nesse mês. Mas há o bom para estudo, hein?
É um mês de muita conexão com a natureza, então a gente tem um costume nesse mês, principalmente durante o Seder, de Tu B'Shavat ou depois do Seder, de se plantar uma árvore ou fazer algumas caminhadas, visite o bosque, visite o Parque do Tinga, visite praças, veja e contemple a criação, a natureza de Hashem e dê bênção, né? Bendiga o nome de Hashem por isso nesse mês. Esse mês a gente ainda está no período de Shovavim, então é um costume também de se fazer durante todo o Shaharit. Vocês podem procurar aqui no canal, tem outro vídeo falando sobre Shovavim, que a gente explica e também procure aí, pesquise o Tikkun Yesod, que é um mês interessante também, que vai potencializar essa retificação da Seferot de Yesod, da Seferat de Yesod, como a gente falou, que é um canal, né? A gente também tem a gratidão em abundância, então se inspire na tribo de Hashem, que foi uma tribo muito abundante, uma tribo de muita prosperidade, e pratique, principalmente nesse mês, tente não falhar, tenha ali uma doutrina nisso, de você conseguir fazer as bênçãos da alimentação, e principalmente também a Birkat Hamazon, tá? E também leia o Salmo 145. Tá? Você chegar na sinagoga hoje, leia antes de entrar no espaço sinagogal, no espaço santo lá separado, o Salmo 145, porque ele vai ajudar a cultivar muita gratidão. Você pode também ler durante todos os dias desse mês de Shevat. Tá? E como a gente falou, esse mês a gente tem o Tu B'Shavat Seder, que vai ser uma refeição, que aí vocês podem procurar no site da Emuná, na Emuná Academy, vídeos explicando e ensinando como fazer o Seder Tu B'Shavat, que é mais interessante, tá bom? Vocês vão conseguir ter uma experiência mais abrangente, tá? Mas vai ser uma prática mística, é muito bonito, é uma coisa bem cabalista mesmo, vai te conectar a vários frutos, vai te conectar à terra de Israel e ele promove uma meditação, sabe, um alinhamento espiritual muito interessante, tá bom? E qual é essa mensagem central que a gente tem nesse mês de Shevat? É quase que um resumo de tudo que a gente falou, né? Então esse mês você vai ter oportunidade, você deve ter e criar essas oportunidades de renovar sua conexão com a Torá, de corrigir os seus fundamentos, de abraçar a abundância, ser grato pelo que tem, ser grato por tudo que Deus tem te dado. Que se Ele está te dando pouco hoje, amanhã Ele vai te dar muito, então seja grato no pouco, seja grato no muito. Bendiga o nome de Hashem. E preparar-se para frutificar. Ou seja, crie raízes fortes na terra, porque você vai estar pronto para frutificar no futuro, tá bom? Então que nesse Rosh Chodesh você tenha não apenas um início de mês, como dos outros meses, né, nessa cabeça de mês, mas que você se reconecte quando você estiver ouvindo aquele shofar. Há um chamado para se reconectar, há um chamado para ter a sua essência espiritual, para se preparar para um florescimento futuro, e que a gente possa usar com muita força, com muita kavaná, esse tempo para alinhar as nossas ações com bons ensinamentos, com boas intuições, com boas vontades, e que a gente consiga ser um ótimo canal, um canal de bênção para o mundo, e que a Hashem venha nos abençoar. Um ótimo Rosh Chodesh, um Chodesh Tov para vocês, que vocês tenham uma vida boa, e um ótimo Seder também de Rosh Chodesh. Que a Hashem vos abençoe. Amém.